Pátria Livre. Alan, você conhece a história dos aviões sequestrados por comunistas no Brasil durante o regime militar, com a maioria indo para Havana? Eu gostaria de sugerir caiu aqui. Eu gostaria de sugerir essa história para a timeline. Conheço sim, acho que vale a pena fazer essas apresentações sobre esses fatos. Deixa anotado aqui, ó, produção. Anota aí para a gente poder mostrar o que foi feito durante as atividades criminosas dos comunistas no Brasil. Alan, só uma contribuição em relação a esse sequestro. Tem um caso de uma guerrilheira que sequestrou um avião. O nome dela era Marília Guimarães, salvo engano. Ela deixou os 2 filhos com uma colega e sequestrou um avião desse, foi para Havana. E depois essa colega mandou os filhos para Cuba. Adivinha como é que é o nome dessa colega? Dilma Ivana Rousseff. E esses 2 meninos foram criados em Cuba. E um deles aprendeu lá muita coisa e depois foi trabalhar com gerenciamento de conteúdos em redes sociais e contribuir com eleições aqui, enfim, na Europa, na América Latina. É muito interessante pesquisar como que foi esse processo, porque a gente pode acabar chegando a muitas coisas a muitas perguntas, por exemplo, que o Alexandre de Moraes faz de quem é que decide, como é que o algoritmo define qual é a pesquisa e por aí vai. E a esquerda tem domínio sobre isso há muito tempo, de gente que foi treinada para isso. Enfim, só uma dica aí. Eu queria saber sobre o irmão dele, o Flávio, como é que está? Existe algum plano de proteção especial, Eduardo? Vocês têm orientado quem que está cuidando? Porque eu sei que durante a campanha parece que a Polícia Federal participa dessa proteção. E agora, na pré-campanha, existe alguma coisa sendo discutida sobre essa proteção? Porque o Flávio, às vezes, a gente percebe que ele vai para o meio da galera. Qual que está sendo aí as diretrizes em relação à proteção dele? Porque isso tem preocupado muita gente. Inclusive, eu recebo mensagens sobre isso. Eu fico preocupado também, Darcy. Eu vi ele na Marcha para Jesus, ali no meio da multidão. Eu mando mensagem para ele, mas parece que isso daí ele herdou do nosso pai. Né? Não tem muito juízo, não. Mas, enfim, é uma exposição, é um risco que ele está sofrendo. Na medida do possível, ele incrementou o número de seguranças que andam junto com ele. Você pode ver também que ele está sempre de colete, em qualquer situação. Né? Ele está sempre utilizando o colete à prova de balas. Então, são as precauções que ele está conseguindo tomar. E, principalmente, tem que ter um trabalho de inteligência, tem que ter um monitoramento. A Polícia do Senado, ela faz esse trabalho também, tá? De fazer esses monitoramentos de inteligência para ver se tem alguma coisa circulando em rede social, se comunicando com outras inteligências para saber se tem alguma informação em um local onde o Flávio vá. Mas é aquele negócio, né? Não existe risco zero. Isso daí é impossível. É claro, o Flávio ele não vai se meter no meio de uma favela dominada pelo tráfico de drogas, até porque ele não vai conseguir fazer igual o Flávio Dino, né? Que entra ali com tranquilidade. Ele só vai conseguir entrar num local desse se for trocando tiro, e por óbvio ele não vai trocar tiro para depois fazer uma propaganda eleitoral dentro daquela localidade. Mas, né, ele está tomando sim as medidas. Durante o período eleitoral, quem faz a segurança, sim, Darcy, você acertou, é a Polícia Federal, e esses agentes têm que ser escolhidos a dedo. Não venha me dizer que e a Polícia Federal, quem for indicado ali pela Polícia Federal fará a segurança, pode confiar de olhos fechados. Negativo. É pegar um por um, fazer ali o chamado, né, o background check, olhar a ficha do cara, ver qual é o viés dele, ou melhor ainda, né, partir do base zero, refutar todo mundo que o Andrei indique para o Flávio e ele ir chamando um por um dos agentes federais. O problema é o seguinte, quando o Flávio chama um agente federal para fazer parte da campanha dele, se o Flávio não ganhar, meu amigo, esse agente, quando retornar para a PF, vai se lascar. Tá? Certamente vai ser muito perseguido. Então, talvez a gente vá ver uma campanha presidencial que conte muito com um aparato privado, né? Com agentes armados privados, com ex-policiais, ou não sei, conforme for lá que o Flávio for fazer esse arranjo, mas certamente tem que ser uma medida bem forte nessa parte de proteção, porque não é brincadeira. Vocês já imaginaram se o Flávio Bolsonaro é assassinado? Se o Flávio Bolsonaro for morto, é uma eleição dada para a esquerda, é uma eleição de mão beijada para o Lula. E eles vão certamente aparecer na foto. Meu Deus, que lamentável, mataram o Flávio, né? E ainda vão dizer que foi por conta do próprio discurso de ódio deles. Vocês viram o que aconteceu com meu pai, com o Jair Bolsonaro? O cara que tinha ainda 2 cartões de crédito internacional, laptop, celular, se hospedou em Santa Catarina, estava hospedado em Juiz de Fora, falaram que era um lobo solitário, sendo que o Adélio, naquele momento, ainda estava desempregado. Então, o Brasil não é para amadores, e isso daí é uma precaução sim, Dácio, mas vai ter que correr o risco. E besta, me moveram de besta. Então, Adriano, uma pergunta assustadoramente assustadora. E se os Estados Unidos considerarem como apoio ao terrorismo a ADPF, que, segundo dizem, impõe restrições à ação policial em morros nos Estados Unidos dominados pelo Comando Vermelho? Acho difícil os Estados Unidos considerarem essa ADPF, porque ela é um pedido feito por um partido, um político, né? Foi o PSOL que fez isso aí? A ADPF, salvo engano, foi o PSB.
PSD, isso. PSB, né? Ah, não foi o PSD, não. Foi o PSB. Partido Tá. E aí, assim, ela não tem como entrar. Agora, se tiver contratos dessas empresas, Comando Vermelho e PCC, com escritórios ligados a ministros do STF, como esposas, aí o negócio vai ficar complicado. Vamos ver. Eu sei que o desespero deles é porque vai ter cada vez mais coisas sendo reveladas pelos Estados Unidos. Né? Agora, aqui entre nós, né? A vinculação de um partido político com o narcotráfico, ela pode eventualmente ser apontada. Digamos que a gente consiga estabelecer, claro, que vamos pensar de forma positiva, né? Aqui sendo muito otimista. A gente consegue restaurar a institucionalidade, colocar um presidente da República conservador, fazer uma maioria no Congresso, né? Passar a fazer com que a lei dos partidos políticos seja cumprida. Se, eventualmente, esses partidos políticos, que têm alianças internacionais, diálogos cabulosos, forem denunciados, tranquilamente que isso pode se tornar um problema. A vinculação desses partidos com organizações criminosas já ensejaria na cassação desses partidos, o que seria muito bom para sanear a nação. Não sei se a gente conseguiria isso hoje, com esse cenário aí em que os criminosos estão no poder. Mas, olha, o desespero deles não é pouco, tá? E eu posso falar, eu tô desde domingo à noite, o Ramage não tá aqui, a gente estava falando de pessoas exiladas que não podem ver seus parentes, né? A esposa do Ramage colocou lá nas redes sociais, então acho que pode divulgar, né? Parentes deles vieram visitá-los, e mesmo assim o Ramage participou na segunda-feira, por isso que ele não está participando hoje. É sempre uma alegria quando o Rogério e minha irmã vêm aqui. Minha mãe não pode vir aí, né? Mas quando minha irmã e meu cunhado vêm, para nós é sempre uma alegria muito grande. E eu digo a vocês, assim, desde domingo à noite eu estava conversando com o Ramage. Tá rolando alguma coisa que o PT tá completamente em silêncio. Eu não estou vendo petista nenhum gritar, falar. Você tem ali aquele palhaço do Janones e tal, mas você percebe claramente o silêncio dos esquerdistas desde o momento em que o Trump classificou os grupos Comando Vermelho, as facções Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. É um silêncio, e os caras não estão sabendo argumentar, não sabem o que virá, porque virou uma caixa preta. Eu acho que essa pergunta que foi feita, eu não lembro por quem foi feita agora, não foi o Guido, acho que foi o Bizinski, né? Acho que o Bizinski até outro superchat aqui. Eu acho que o medo deles tá muito grande, cara. Você percebe que virou uma caixa preta, entende? Dácio, Rogério. Eles não sabem o que pode vir. Porque é diferente da PF, que eles podem controlar o que pode sair e o que não vai. É diferente do Ministério Público, que eles podem controlar o que vai sair e o que não vai. É diferente da Globo, que eles podem dizer assim, não, isso aqui a gente vai divulgar, isso aqui a gente não vai. As autoridades americanas agora, elas têm mais poder de infiltração nessas organizações, ou seja, eles vão poder observar quais transferências foram feitas, e esse é o argumento que o Lula tem usado com relação à tal da soberania, né? Porque agora o vidro não está mais tão fosco, está mais transparente agora, entende? Não sei se está complicado o que eu quero explicar aqui para vocês, mas é que agora o governo americano tem mais autoridade para poder, autoridade interna, dentro dos Estados Unidos da América, de observar as transações financeiras, ou seja, o Departamento do Tesouro agora pode colocar uma lupa maior, e eles não sabem o que vem por aí. Eu acho que esse é o ponto, Alan. É o lastro financeiro. Eu acho que eles vão ficar na deles, vão ficar quietinhos mesmo, porque é aquilo, né? Quem não deve não teme, mas quem deve teme e teme muito. Então, os bancos, as fintechs, as transações internacionais de envio de drogas para fora do país, para a Europa, para os Estados Unidos, que o Brasil se tornou um hub, né? Então, a facilidade com que os americanos terão de fazer o rastreio do dinheiro e das drogas, cedo ou tarde vão começar a impactar em figurões aqui da nossa política, fatalmente. Eu tô de olho vivo, cara. Eu acho que eles estão com um pavor enorme. Ainda faltam 14 superchats para bater a meta, hein? Mas vamos lá. O Brunão fez uma sequência aqui. Alan, enquanto o Brasil estiver totalmente controlado pelo narco-regime terrorista do Foro de São Paulo, nenhum cidadão de bem estará a salvo. O professor Olavo sempre falou, não é por meios democráticos que se resgata o Brasil. E aí o Brunão continuou. Agora, com o sistema financeiro com a lupa em cima das organizações terroristas, vamos assistir a muitos empresários e políticos do sistema perderem o seu glamour. O pânico está instalado no pântano brasileiro. Eu não tinha lido o superchat do Bruno ainda, e é exatamente isso aqui. Peraí que tem mais. Ele continua aqui. É importante se colocar um holofote no seguinte tema. O regime, através dos direitos dos humanos,
protege tudo o que tudo que é criminoso. Mas matar cidadãos de bem, aborto, latrocínio, tudo normal. Ninguém fica indignado. Aí tem mais. O mais eficaz estudo que mostra claramente que as vacinas são criminosas é observar as comunidades Amish no mundo. Lá não há autismo, doenças autoimunes, câncer, problemas cardíacos, etc. É difícil o povo acordar. O que o Bruno está falando, eu vou até procurar aqui na revista Exílio, que era a revista anterior, tá? Ela era anterior a Timeline. Cadê aqui o... Espera rapidinho, produção, não bota na tela ainda não. Deixa eu ver aqui. Não coloca na tela não, produção, rapidinho. Deixa eu só aqui na revista Exílio, salvo engano. Deixa eu procurar aqui agora por Amish. Porque esse artigo, eu me lembro, não tem aqui, eu vou ter que procurar, mas tem um artigo antigo que eu escrevi sobre os Amish. Será que vai estar no Terça Livre? Não, o Terça Livre está em inglês, lá no Substack. Eu fiz um texto, vou ter que procurar depois com calma, mas eu fiz um artigo que eu traduzi a uma jornalista americana que depois foi perseguida por documentar as comunidades Amish que não tem nada disso aqui que o Bruno está falando. Não tem autismo, não tem doença autoimune, não tem câncer, não tem problema cardíaco. E para quem não sabe, os Amish, aí eu faço questão de mostrar para vocês aqui a imagem de uma comunidade Amish. Eles são uma comunidade cristã anabatista, tradicional, pode colocar na tela aí, produção. E eles não usam eletricidade, usam carroças, né, como vocês podem ver aqui nas imagens. As mulheres ainda se vestem dessa maneira, famílias numerosas, eles não tomam vacina, né? E aí tem vários textos e artigos que tentam refutar, falando, não, é mentira que os Amish não têm essas doenças, mas a verdade é assustadora. Realmente, quando você coloca essa questão das comunidades Amish e as vacinas, é assustador. Uma jornalista americana foi perseguida por ter falado isso, e eu escrevi um texto sobre isso, mas não estou achando. Era no artigo da Timeline antigo, o Renato falou aqui, não, Renato, a gente fez tanto na revista Exílio, quanto quando a gente não usava o Wix, cara. Mas eu vou tentar depois achar. Vamos lá, que ainda falta muito ainda pra gente bater a meta, hein, pessoal? Faltam 14, falta 14 ainda? Deixa eu ver aqui, faltam 14? Acho que agora faltam 12, vamos lá. Dai Cavassano, tá sempre com a gente aqui. Boa tarde, meus caros. Eduardo disse tudo. 2026 é a nossa última chance contra o PT e o STFED. Gostei. Se ficarem no poder, pode se jogar no chão e chorar. E chorar porque vão dominar tudo. E Trump não fica no poder para nos salvar. Flávio, gente. É uma eleição crucial, né? A Denise já tinha feito 2 superchats para a gente, fez mais um. Obrigado, querida. A imprensa é pelo menos 60% responsável por apoiar criminosos de todas as espécies. Vocês viram o Fantástico fazendo uma matéria que inicialmente você pensa assim, pronto, agora eles vão descer o cacete no narcotráfico e eles viram completamente a narrativa e estão tacando a polícia? Não vi, não. Infelizmente, quer dizer, infelizmente, né? Eu também não tenho esse mau costume, não. Eu sou pago para essas coisas. Não tem jeito. Às vezes quando eu posso, eu também vejo, mas eu tava, fim de semana eu tava fora, tava no interior e perdi a oportunidade de monitorar. Eu costumo ver tudo que eles estão falando, o que eles estão fazendo, assisto o canal de esquerda. É importante, gera muito meme também, né? Também. Aí, ó. O Renato achou aqui, a matéria no Locals. Obrigado, Renatão. Então, é no Locals que estava tendo, então, que tem esses artigos. Eu vou restaurá-los, vou colocar lá na revista Timeline. Vamos ver se não vai cair, né? Porque esse tema é um tema que eu vou falar para vocês, cara. Cai, entendeu? As plataformas caem quando fala desse assunto. Aqui, deixa eu ver se é nesse aqui que tem a jornalista falando. Porque tem uma jornalista que fez uma série de matérias, 2023, acho que 2022 eu publiquei os textos dela. Eu vou encontrar, porque eu estava ali no auge das pesquisas para entender o que aconteceu com a TT, minha filha, né? E é impressionante como que é proibido falar sobre isso. É proibido. Ela era uma jornalista acho que da MSNBC. Eu vou fazer o login aqui no Locals, antes de terminar o programa, porque eu sei que a gente vai bater a meta aí dos 50 superchats.
antes da gente bater a meta aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu quero ver aqui no Locals. Realmente tem artigos que a gente escreveu sobre isso. Eu vou pesquisar aqui, ó, rapidão. Deixa eu ver aqui. Eu já consegui fazer o login. Amish. Aqui, ó. Achei. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pode colocar na tela aí, produção. Isso aqui vale a pena. Esse artigo não é meu, tá? Esse artigo é da Cheryl, aqui, ó. Cheryl Atkinson. Cheryl Atkinson. Atkinson. Eu acho que deve ser Atkinson, né? Atkinson. Mas eu li o texto dela, né? Li um artigo muito interessante, e aí o texto dela. A Era do Autismo, a anomalia entre os Amish. O Dan Olmsted, parte 1 e 2, onde estão os... Então foi esse jornalista aqui, ó. Aí a íntegra do texto, deixa eu mostrar para vocês. Foi retirada aqui, ó. A Era do Autismo, foi retirada, página não encontrada, depois eu vou ver. Após a publicação do artigo, quando mais repórteres cobriam as ligações científicas entre vacina e autismo, perguntei a um representante do CDC americano, né? Centro de Controle de Prevenção de Doenças, sobre a suposta falta de autismo nos Amish não vacinados. Ela disse que poderia haver muitas outras razões além da aversão da comunidade às vacinas. Por exemplo, eles não usam eletricidade, certo? Ela me disse. Em outras palavras, ela parecia colocar a falta de eletricidade em pé de igualdade com a falta de vacinação, quando se trata do que poderia ser responsável pela aparente taxa de autismo abaixo da média nos Amish não vacinados. A diferença óbvia é que existem muitos outros estudos que apoiam uma ligação entre vacinas e autismo, muitas vezes não relatados, subrelatados ou rejeitados por interesses farmacêuticos e atividades pró-vacina, que há muito tempo lutam em uma campanha de relações públicas para retratar falsamente os estudos e pesquisadores como anti-vacina. Esse texto todinho que eu vou colocar em breve, tá? Lá na timeline. É impressionante a sequência de textos e artigos que a gente já publicou sobre isso, e assusta, tá? Assusta. Eu, antes da minha filha ficar doente, eu ouvia essa coisa de vacina, autismo, que as vacinas em geral são extremamente perigosas. Eu, antes da minha filha ficar doente, eu ouvia e, na minha cabeça, cara, isso aí pode ser exagerado demais, aí já acho longe demais, até a hora que aconteceu comigo, com a minha filha, e aí você vê que não vale a pena ter estudado antes, né? Mas